temos notícias importantes no setor de ouro. Hoje estamos com Dan Wilton, ele é o CEO da First Mining Gold. A empresa dele divulgou uma grande notícia na semana passada. Vamos falar sobre isso. Também vamos pedir a opinião dele sobre o preço do ouro e o setor de mineração de ouro em geral. Dan, bem-vindo de volta ao Ron's Basement. Ron, é sempre um prazer voltar ao porão, mesmo que desta vez só virtualmente. Bem, a gente tem se encontrado aqui parece que faz uns 5 ou 6 anos, e eu sei que sua empresa teve uma grande novidade na semana passada, algo em que você vem trabalhando há anos. Nós vamos mergulhar fundo nisso, mas antes, você poderia passar alguns minutos compartilhando suas impressões, o que lhe vem à cabeça quando você olha para o mercado de ouro como um todo agora? Sim, claro. Sabe, eu acho que a discussão sobre o ouro se tornou, na minha opinião, muito interessante este ano. E vimos aquele impulso real no começo do ano, seguido por uma correção. Por razões que, sabe, eu acho que são explicáveis, mas que eu particularmente não consigo entender muito bem. Em torno, sabe, de preocupações globais crescentes, em torno, sabe, da situação no Oriente Médio. E agora o ouro está nesse patamar. Parece que ele encontrou seu equilíbrio bem acima de $4.000 por onça, o que é um nível muito, muito saudável para a indústria de mineração de ouro, aliás. Faço questão de lembrar que publicamos nosso relatório técnico sobre Spring Pool em novembro passado, considerando o ouro a $3.100 americanos. Então, veja, ainda estamos $1.000 por onça acima disso. Mas veja, curiosamente, porque já tinha subido e talvez tenha subido um pouco além do esperado e depois recuado, há toda essa preocupação e consternação. Acho que não é mais complicado do que isso. Muitas pessoas tinham ouro e precisavam de dinheiro, certo? E elas precisavam desse dinheiro para continuar financiando operações militares, para financiar, você sabe, sua própria defesa civil. Tipo, há muitos motivos pelos quais pessoas que historicamente ganhavam dinheiro vendendo petróleo tiveram que vender outra coisa. E eu acho que foi isso que você viu no mercado de ouro durante os primeiros 6 meses do ano, sabe? Mas eu acho que quando você olha para onde estamos hoje, macroeconomicamente, politicamente, eu diria que tudo o que levou o preço do ouro a $5.000 ou mais está ainda mais intenso do que estava antes de chegarmos lá. Então, eu não acho que haja qualquer fator positivo para o ouro que tenha recuado até agora. Eu não acho que exista um pingo de conservadorismo fiscal restante em praticamente nenhum lugar do mundo, como alguns casos pequenos e isolados em que países realmente gerenciam seu balanço patrimonial e demonstração de resultados. Mas a maioria dos países ainda está gastando de forma horrivelmente perdulária. E isso só vai ter um resultado no final. Tipo, eu acho que é insustentável e acredito que isso só vai ser positivo a longo prazo para o ouro. Então, todas as pessoas que conhecemos que vinham dizendo que o ouro iria para 5.000, sabe? Pessoas que realmente passam o dia inteiro estudando isso, agora estão falando em $8.000 até o final da década. E eu acho que, sabe, estamos bem alinhados com essa tese. É empolgante. Eu acho que, quer dizer, você tirou as palavras da minha boca, como todo fator que fez o preço do ouro e da prata ter essa grande alta, só eu gosto do jeito que você diz, só ficou mais intenso. Eu acho que outra coisa empolgante é o potencial de uma rotação de capital, que é algo cíclico, saindo dessas ações de tecnologia, voltando como aconteceu depois do estouro da bolha da tecnologia, que sabe que o setor como um todo, ouro, prata e o setor de mineração, meio que foram ignorados. E quando as pessoas quiserem, sabe, fazer essa mudança desses ativos de papel para ativos reais, isso pode ser ótimo, não só para os preços dos metais físicos, mas também para o setor de mineração. Se a gente mudar para o setor de mineração, porque obviamente é aí que a sua empresa atua, alguma opinião geral sobre isso antes de focarmos na First Mining Gold? Sim, quero dizer, acho que os setores de mineração de ouro e prata, aqueles que estão produzindo, estão ganhando dinheiro a rodo. Nunca vimos esse nível de fluxo de caixa livre nos 35 anos em que estou trabalhando nesse setor. Nunca vimos esse nível de fluxo de caixa livre, Ron. É uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse fator coincidente de, em alguns casos, como orçamentos recordes de exploração,
empresas de mineração gastam valores inéditos tentando repor reservas por meio da exploração. E mesmo assim não estão encontrando nada significativo, sabe? Então, o que isso significa para nós? E veja, essa não é uma tendência que era tão difícil de prever se você voltar 15 anos. Quero dizer, na verdade, os gastos com exploração foram reduzidos de 2012 até talvez o ano passado. Então, houve essa falta de investimento no setor. E essa falta de investimento agora está cobrando seu preço. E sabe, o que isso significa é que as grandes empresas estão vendo suas reservas diminuírem, porque precisamos lembrar que essa é uma indústria de recursos esgotáveis, certo? Tipo, quando você extrai uma onça de ouro das suas reservas, acabou. Você precisa encontrar outra. Então, sim, eu acho que a indústria está em um estado excepcionalmente saudável agora, do ponto de vista do balanço patrimonial e do fluxo de caixa. Nunca esteve melhor do que agora, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta necessidade de substituir reservas, porque, você sabe, a outra questão é a exploração. O motivo pelo qual as pessoas estão encontrando menos é que tudo o que era fácil de encontrar já foi encontrado, por definição. Você está perfurando mais fundo, está procurando em áreas mais remotas. Você está procurando, sabe, em países mais remotos, com falta de infraestrutura e pouca capacidade de viabilizar projetos, sabe? E eu acho que, na maior parte do mundo, certamente em jurisdições de primeira linha, o prazo para licenciar esses projetos, vamos falar sobre isso em relação ao Spring Pole, mas o prazo continua aumentando. E enquanto muitos governos estão fazendo um grande esforço para ver como podemos, sabe, reduzir esses prazos para aprovar as coisas, ainda vai levar muito tempo para que novos projetos e novas descobertas passem por esse processo de desenvolvimento e licenciamento. Sim, então, minhas anotações para o setor de mineração diziam, em primeiro lugar, que o setor de mineração em geral está subvalorizado, mas com um pipeline de recursos em esgotamento. E você explicou isso muito bem. Essas grandes empresas vão precisar substituir seus recursos e recompor seus pipelines. Sua empresa tem dois enormes projetos em estágio de desenvolvimento de múltiplos milhões de onças no Canadá e algumas outras iniciativas em andamento também. Spring Pole, um dos seus principais projetos atualmente, teve uma grande notícia divulgada na semana passada. É um projeto com múltiplos milhões de onças. Compartilhe com o nosso público porque isso é tão importante. E acho que isso se encaixa muito bem com o que você estava falando, que leva mais de uma década para passar da fase de exploração até onde você está agora, que é a fase de desenvolvimento avançado com o Spring Pole. Sim, exatamente. E então, a grande notícia que anunciamos na semana passada foi que recebemos as aprovações federais da avaliação ambiental, que, como você sabe, estivemos nesse processo federal de avaliação ambiental por 8 anos e meio. Certo, é uma quantidade enorme de tempo. Mas, sabe, acho que isso é um testemunho da minúcia desse processo pelo qual passamos. E a outra notícia realmente importante que divulgamos quase ao mesmo tempo, pouco antes da decisão da EA, foi que assinamos um acordo preliminar com o Slate Falls Nation, que é uma das comunidades indígenas com as quais estamos trabalhando. E muito importante, isso foi, sabe, agora chegamos a acordos preliminares, trabalhando para, sabe, acordos de projeto completos e de longo prazo com todas as comunidades próximas aos projetos com as quais temos feito consultas. Então, notícias muito animadoras nesse sentido também, e há esse sentimento de avanço em torno do projeto. Sim, mas o mais importante para nós, sabe, o verdadeiro selo é a decisão em nível federal. Ainda precisamos concluir a avaliação ambiental provincial, que está em andamento. É um marco muito importante para o projeto e estamos muito animados por ter alcançado isso. Sim, e parabéns, esqueci de dizer. Parabéns, Dan, porque venho acompanhando a empresa desde o início, que foi há quase 10 anos. Então, eu sei quanto tempo, quanto trabalho e o quão importante isso é, porque, quero dizer, quantos outros projetos desse porte existem no Canadá? Bem, sabe, temos um slide na nossa apresentação corporativa que mostra os projetos que têm mais de 5 milhões de onças. Você quer que eu mostre isso, Dan? Claro, se você puder. Sim, quero dizer, isso meio que conta a história aqui, sabe? Não há muitos desses projetos.
E a realidade é que, sabe, muitos desses projetos já foram comprados por outros grandes produtores. Você pode ver alguns aí. Tem um ali que está em produção ou em construção agora em Skate Creek com a esquina, que está levando isso para a produção. E então há uma longa lista de outros que ainda não têm suas aprovações de avaliação ambiental. E você sabe, muitos dessa lista mal começaram esse processo. Então, você sabe, esse processo envolve alguns anos de coleta de dados. É um longo processo de construção de relacionamentos com as comunidades indígenas dessas áreas. Sim, eles estão avaliando a infraestrutura. Tem toda aquela, você sabe, a compreensão real do trabalho que precisa ser feito para construir uma mina. E então, agora, com o Spring Pole, com a decisão sobre a avaliação ambiental, isso coloca o projeto, em termos de prazo, na frente ou perto da frente da fila, lá, porque eu acho que talvez haja 3 projetos nessa lista que você conseguiria começar as obras antes de 2030. Quero dizer, talvez 4, mas não é uma lista longa. Então, voltando ao ponto que estávamos falando sobre o setor, praticamente toda grande empresa de ouro do mundo adoraria ter um projeto de produção em grande escala no Canadá. Sabe, Spring Pole, como planejamos, está projetado para produzir em média mais de 300 mil onças por ano nos primeiros 8 anos de vida útil da mina. Sabe, este é um projeto de grande porte, um projeto de importância global. E simplesmente não existem muitas oportunidades para que grandes empresas possam participar de projetos como este. Então, estamos animados com isso. Sempre fomos abertos sobre a possibilidade de trazer um parceiro para ajudar a desenvolver o Spring Pole. E, sabe, eu acho que alcançar esses marcos é realmente um passo muito importante nessa próxima etapa também. Sim, dá para dizer que, quando olhamos para aquela lista que acabamos de ver, você já tem uma grande vantagem. Quero dizer, em primeiro lugar, essa é uma lista muito pequena de projetos, mas também que você, com o Spring Pole, agora tem uma grande vantagem sobre quase todos os outros projetos daquela lista. Sobre quase todos os outros projetos. E por vantagem, você sabe, o mais importante é que você já alcançou esse marco. Isso é algo que ouvimos consistentemente de parceiros em potencial para o projeto ao longo dos anos. Muitos vieram analisar por ser um grande depósito em Ontário, ótima jurisdição para construir uma mina. Mas eu acho que é justamente esse prazo para chegar à decisão de avaliação ambiental que, você sabe, os governos estão trabalhando muito para tentar reduzir esses prazos, mas o processo do governo é só uma parte desse prazo, certo? Você precisa fazer todo o trabalho para estar pronto para entrar nesse processo. E você precisa fazer todo o trabalho, sabe, de construir relacionamentos e fortalecer a capacidade das comunidades com as quais você trabalha no entorno dos projetos também. É uma parte tão importante do desenvolvimento de projetos no Canadá. Então, tipo, eu acho que nós estamos, sabe, nós estamos muito felizes de ter alcançado esse marco, porque realmente, sabe, do ponto de vista da relação risco-retorno, isso realmente muda o perfil da empresa. Isso, Isso reduz bastante os riscos do projeto. com certeza, com certeza. Então, eu tenho uma foto aqui na minha mesa de quando visitamos a mina do Parquet em outubro de 2023. Eu sempre olho para ela antes de entrarmos ao vivo. O preço do ouro naquele dia era de $1.900 por onça. Está certo? Sim, $1.900 por onça. E o preço das ações da First Mining em dólares americanos nos Estados Unidos era de 10 centavos. Isso foi há cerca de pouco mais de 2 anos e meio. Quando olho para esses últimos 2 anos e meio, obviamente todo o setor de ouro e prata, a pressão mudou bastante com os preços subindo. Mas você conseguiu, e não só você, porque você sempre faz questão de dar crédito à sua equipe também. Mas as coisas poderiam ter sido melhores para a First Mining nesses últimos 2 anos e meio? Bem, Quero dizer, por causa de e por causa de muito trabalho e por ter visão, porque eu venho acompanhando a empresa há 8 ou 9 anos até agora, mas parece que você e sua equipe realmente mantiveram sua posição, continuaram focados no que sabiam fazer, por falta de uma expressão melhor para dizer isso. Teve a visão e agora posicionou a empresa só com o potencial de Spring Pole. Tipo, realmente tempos incríveis pela frente.
Sim, eu acho que sim. Quero dizer, sabe, sempre existe a oportunidade de refletir sobre, sabe, coisas que você poderia ter feito diferente. Não, tem sido uma quantidade enorme de trabalho. Quero dizer, pense que comecei aqui no início de 2019, então, sabe, já se passaram 7 anos e meio nisso. E muito rapidamente, junto com o nosso conselho, meio que estabelecemos a estratégia e os princípios de que queríamos ter esses projetos prontos para o momento em que a indústria mais precisasse deles. E foi uma época realmente difícil, para ser honesto, tirando um pequeno momento em 2020 em que tivemos algum acesso razoável a capital e o preço das ações chegou a subir bem, meio que naquele período pós-Covid, pós-pandemia, por cerca de 6 meses. Fora isso, esse era um setor no qual ninguém queria investir, especialmente, tipo, não só em ouro e prata, como você sabe, pouquíssimas pessoas queriam investir nisso, mas você sabe, especialmente o setor de desenvolvimento, por causa da incerteza nos prazos, incerteza, você sabe, na capacidade de chegar a acordos com as comunidades, na capacidade de garantir essa licença social, tem sido uma jornada realmente difícil. E nós tivemos sorte de ter chegado até aqui, em grande parte porque nosso fundador, Keith Neumeyer, teve a visão de adquirir um grande portfólio de projetos. E, sabe, você lembra da primeira vez que conhecemos o Ron? Você tinha postado por conta própria uma análise do nosso primeiro acordo de joint venture na Pickle Grow. E nós ficamos tipo, Eu me lembro. quem é esse cara que está fazendo um trabalho melhor do que a maioria dos analistas de mercado em Toronto e Nova York? Mas não, tivemos que trabalhar esse portfólio, o que nos deu, sabe, transformamos esse portfólio de ativos agora em 90 milhões de dólares em dinheiro, que é a diferença entre podermos fazer um trabalho de verdade ou não. Não. Então, sim, isso é totalmente, sabe, eu acho mérito para a equipe por ter, sabe, trabalhado duro para encontrar maneiras de transformar esses ativos em dinheiro para nos dar fôlego. Mas um grande mérito para o fundador e nosso presidente do conselho, Keith Neumeyer, por nos preparar para o sucesso no... Tive uma conversa interessante com outro CEO do setor de mineração e eu disse a ele, falei, bem, você é quase como um visionário, porque ele atuava no setor de prata, saindo e explorando prata. Ele disse, bem, ou eu era um visionário, ou eu era muito teimoso, ou os dois. Então, eu acho que todo visionário precisa ter uma boa dose dos dois. Um pouco é convicção e um pouco é teimosia, com certeza. É, é. Então, quando eu olho para o preço das ações, e já ouvi várias pessoas dizerem isso, e a oportunidade empolgante na Spring Pole, mas parece que o preço das ações está refletindo apenas a Spring Pole neste momento. E há muito mais na First Mining Gold do que apenas a Spring Pole. E mesmo isso parece subvalorizado. Você pode comentar um pouco sobre isso e talvez falar sobre do porquê? Porque há muito valor potencial a ser aproveitado lá. E eu sei que tem a mina Seva, né, a situação da Seva com Cameron e, claro, também a Nickel Crow. Sim. Então, quando pensamos em nossos pares, que são empresas que estão desenvolvendo projetos em estágio avançado no Canadá, quando pensamos nesse grupo de comparação, eles costumam negociar hoje, mesmo depois de uma pequena queda, estão sendo negociados a, você sabe, 250 a 350 dólares por onça no subsolo. Agora, com a Spring Pole, se você focar apenas nas onças que temos na Spring Pole, hoje estaríamos negociando a pouco mais de 100 dólares por onça. Mesmo sem mais nada na empresa, ainda estaríamos avaliados em cerca de metade dos nossos pares. E, sabe, eu gostaria de destacar que, recentemente, grandes projetos de escala comparável em boas jurisdições têm sido vendidos para grandes empresas de mineração por 400 a 500 dólares por onça. Certo. Quando pensamos em valor, ainda temos muito espaço para crescer nesse aspecto antes mesmo de darmos qualquer crédito ao Duparquet. E só preciso lembrar aos espectadores e visitantes frequentes do Porão que o Duparquet é um projeto maior do que o Spring Pole. Ele está localizado a meia hora de uma fundição, com linha de energia e rodovias asfaltadas que levam até o projeto. Ele está em um distrito de mineração muito prolífico, é uma mina que já produziu no passado, tem toda essa infraestrutura ao redor. Está no meio, sabe, possivelmente da maior fonte de capital humano de alta qualidade para a indústria de mineração no mundo, bem no meio de Abitibi.
e ainda assim, sabe, não estamos recebendo nenhum valor por isso agora. Então é um pouco como um pato, você não vê as patas dele remando embaixo da água. Este ano, estamos nos esforçando muito na do Parquet em várias áreas. Então, temos 3 sondas funcionando lá agora, algumas fazendo trabalho ambiental, trabalho de exploração, e outras trabalhando na conversão de recursos. Então, é um avanço importante do projeto sob essa perspectiva. Mas o mais importante é que este ano, começamos no início do ano a coletar um ano completo de dados ambientais de referência em do Parquet. Então, no final deste ano, estaremos em uma posição em que poderemos começar a redigir uma avaliação ambiental para do Parquet, que é um grande passo que acabamos de passar por isso com o Spring Pole. Então, não está tão atrasado assim. Nosso objetivo será, em 2027, ter um estudo de pré-viabilidade, depois avançar para um estudo de viabilidade e colocar do Parquet no processo de avaliação ambiental. E sabe quando? Quando as pessoas olham até mesmo para nossas apresentações, nossos relatórios técnicos, sabem no momento em que divulgamos aquela atualização para do Parquet. Em 2023, sabe, estamos trabalhando com um cenário base de $1.800 por onça, certo? As pessoas analisaram o projeto e ficaram preocupadas, dizendo que parecia apertado. Mas com o ouro a $2.200, nosso cenário otimista chega a $1 bilhão. Sim, é um VPL de $1 bilhão e uma TIR de 30%. Então, se você acrescentar mais $2.000 por onça nisso, provavelmente seriam mais $2 bilhões americanos, o que hoje seria, sabe, mais de $2 bilhões canadenses, além daquele bilhão de valor fundamental nesse projeto. Então, sabe, isso facilmente poderia ser múltiplos do nosso valor de mercado atual. Então, sim, achamos que há uma oportunidade chegando para do Parquet em breve, sabe, visando uma atualização dos recursos mais ou menos até o final do ano. E então avançando para a pré-viabilidade avançada, indo para o estudo de viabilidade e colocando isso no processo de avaliação ambiental, onde nosso objetivo final em do Parquet é, como você sabe, Ron, era uma mina produtora no passado. Na década de 1930, era a maior mina de ouro de Quebec. Começou a produção em 1933 e, portanto, nosso objetivo é fazer com que essa mina volte a produzir no 100º aniversário de quando ela começou a operar. E eu me lembro quando você executou a transação para consolidar as diferentes áreas e criar esse projeto do parque. E me corrija se eu estiver errado, mas não foi justamente isso que mais interessou ao Keith Neumeyer quando ele originalmente montou o projeto, esse potencial de conseguir fazer isso no do parque? Com certeza, era um conjunto de áreas ao redor dele bastante fragmentado. E tinha uma situação de propriedade complicada que nós trabalhamos junto com alguns dos acionistas originais para ajudar a resolver. Então, você sabe, levou um tempo para construir um relacionamento e construir, sabe, credibilidade com eles, de forma que eles tivessem confiança de que seríamos capazes de fazer grande parte do trabalho importante que estamos fazendo agora. E isso é gerenciar o legado ambiental que existe lá. E nós fizemos grandes avanços nisso e vamos continuar fazendo isso este ano. Ter uma equipe capaz de entender a geologia e planejar o desenvolvimento do projeto. Isso está acontecendo, sabe? Obviamente, todo mundo esteve envolvido no Spring Pole para chegar à decisão da avaliação ambiental. É isso aí. E é muito trabalho para nós passarmos disso para uma decisão de construção com todas as licenças obtidas, que estamos planejando para o início de 2028. Então, sabe, e assim, nós já avançamos bastante, mas ainda há muito trabalho a ser feito em Spring Pole, sabe, levando isso até o estudo de viabilidade definitivo, engenharia detalhada e também solicitando aquela próxima etapa mais detalhada do processo de licenciamento. O processo até a decisão de construção deve durar cerca de 18 meses. Muito trabalho a fazer, mas, novamente, fazer isso com o impulso gerado por esses marcos no processo de avaliação ambiental e dos acordos com as comunidades torna tudo ainda mais empolgante. Incrível. E o projeto parece, por falta de um termo melhor, se encaixar muito bem em termos de timing com os outros, à medida que avançamos para os próximos 5 ou 6 anos também. Sim, acho que é isso mesmo. Quero dizer, precisamos, sabe, montar nossa estrutura na Spring Pool de forma que ela consiga passar da decisão de licenciamento para as operações de construção, certo? Então,
Independentemente de ser algo que vamos tocar sozinhos ou se vamos trazer um parceiro para isso, quero dizer, acho que no final das contas, como será financiado, ainda temos muitas opções na mesa aqui, porque é um projeto tão grande e robusto. Então, sabe, continuar explorando muitas dessas opções. Mas o prazo real para essa decisão de construção e a decisão de investir US$ 1 bilhão ainda deve levar cerca de 18 meses. Entendi, entendi. Mas espere, tem mais. Você pode falar brevemente sobre a Save Sebago Mining no projeto Cameron e também o Pickle Crow? Sim, sim. Então, esses são provavelmente dois dos últimos e mais significativos remanescentes do portfólio original que temos. Então, nós fizemos uma parceria com o grupo Fiore e Frank Giustra e sua equipe para lançar a Save Sebago Mining no final do ano passado. Esse era o nosso projeto Cameron, que sempre adoramos, mas, sabe, em termos de tamanho e escala, ele sempre ficou meio que em terceiro lugar na lista. Então, decidimos que tínhamos uma equipe realmente interessada em ajudar a levar isso adiante. Eles formaram uma ótima equipe para impulsionar o projeto. Ainda detemos 48% da empresa e está se preparando e fazendo tudo o que precisa para realmente voltar à ativa e começar a mostrar que Cameron é um projeto realmente interessante. As pessoas esquecem que esse projeto foi analisado em estudos de viabilidade nas décadas de 80 e 90. Possuem uma rampa de 300 metros até o depósito, já avançada até o minério em 2 ou 3 níveis. Como mina subterrânea, é muito bem compreendida, mas achamos que ainda há um potencial enorme de recursos ali, porque você tem que lembrar, da última vez que esse projeto foi analisado, o preço do ouro estava em 250 ou 300 dólares por onça, Ron. Sabe? E as pessoas sonhavam com 500 dólares por onça e tudo seria ótimo. Agora está 10 vezes mais do que era naquela época. Então, sabe, a economia de uma mina subterrânea de 3 ou 4 gramas hoje, especialmente com a infraestrutura que existe lá, é radicalmente diferente. Então, não, estamos muito empolgados, temos uma ótima equipe lá, eles estão levando isso adiante e estou animado para que eles realmente comecem a executar o plano de trabalho que vem elaborando. E então, em Pickle Crow, você sabe, temos um novo parceiro lá, a Bella Vista Resources, que acabou de comprar a participação em Pickle Crow da Firefly. E a Bella Vista é administrada pela equipe que basicamente acabou de desenvolver e vender para a Grey Mining na Austrália, que seria um dos maiores casos de sucesso no desenvolvimento de projetos na Austrália, você sabe, no setor de ouro. Talvez de todos os tempos. Eles venderam por cerca de US$ 5 bilhões e, na verdade, foi meio que descrito para a Grey como um híbrido de Duparquet e Springpole. Então, mas na verdade tem muitas semelhanças com o do Parquet. Corpo de minério refratário, teores semelhantes aos de uma mina a céu aberto. Era uma grande mina de ouro a céu aberto com teor de 1 grama, sabe? E sim, eles fizeram um ótimo trabalho levando isso adiante. E no final das contas, alguns interessados acabaram dando lances de forma bastante agressiva para vir e assumir esse projeto quando ele chegou perto daquele período de decisão de construção, sabe? Então, né, uma ótima equipe que assumiu isso. Eles têm algumas sondas, acho que 2 operando lá agora, e nós temos 20% de participação nesse projeto. Nossa participação no projeto é financiada até a decisão de construção. Então, sabe, eles acabaram de levantar, acho que US$ 35 milhões e estão bem financiados para os próximos 18 a 24 meses de trabalho muito agressivo lá, para delimitar mais recursos. Acho que eles estão buscando atualizar parte dos recursos inferidos para medidos e indicados e começar a montar um plano de desenvolvimento real em torno disso, que foi justamente o que eles fizeram com tanto sucesso na The Grey. Então, sabe, entre esses dois projetos, eu acho que há algo entre 50 e 100 milhões de dólares em valor só entre esses dois. E pode ser muito mais do que isso, sabe? Dependendo do sucesso que eles tiverem. Então, não, realmente é empolgante. Eu acho que isso também, sabe, no final das contas, para nós, nos dá mais opções e alavancagem daqui para frente, e pode ser outra fonte potencial de financiamento para nós no futuro. Então, eu vou dizer isso, são só as minhas observações, o que eu penso. Quando eu olho para o preço das ações, o preço atual não reflete o valor da Spring Pulse sozinha neste momento. Quando comparo com outros projetos semelhantes que estão em estágio parecido do processo de desenvolvimento,
Então, o preço da ação realmente não está refletindo o que deveria se estivéssemos olhando apenas para a Spring Pole. Aí você pode adicionar Cameron, que tem potencial para ser ainda maior do que Spring Pole, mas nada está realmente sendo concretizado lá. E aí você tem o acordo de mineração Seva com Cameron e Pickle Crow também. Eu vou ser o primeiro a dizer isso. Eu acho que a ação ainda está subvalorizada e oferece uma ótima oportunidade à medida que entramos nos próximos anos, décadas, especialmente com o que podemos ver com o preço do ouro. Sim, quero dizer, eu acho que se o preço do ouro se mantiver nesses níveis, sem falar em subir ainda mais, ainda estamos negociando a um quarto ou um quinto do valor dos nossos pares hoje, certo? Tipo, ainda está dramaticamente subvalorizada por qualquer métrica. Então, sim, sabe, nós reconhecemos que houve sim, acho que muita, sabe, podemos chamar de ah, ah, ceticismo sobre o processo de licenciamento em Spring Pole. Há várias pessoas que viam isso como um risco e que só queriam ver o resultado do processo de avaliação ambiental e a empresa garantindo sua licença social antes de estarem dispostas a investir. Sim. Mas agora, você sabe, esses dados conclusivos já estão à vista. E eu acho que a aprovação federal e alguns dos acordos que temos com as comunidades são demonstrações muito claras da trajetória que estamos seguindo. Então, é muito empolgante. Ainda há muito trabalho a fazer. Mas acho que esse é um dos pontos dessa história, Ron. Já conversamos sobre isso várias vezes antes. Nós dois somos investidores focados em ativos muito descontados, certo? Fundamentalmente. E isso é uma das coisas que eu sempre gostei nessa história. Você não precisa descobrir onde está o valor, certo? O momentum vai alcançar ele. E, sabe, a gente pode ver o que acontece quando ganhamos um pouco de momentum na história, como aconteceu em novembro e no setor de forma geral em novembro, dezembro, janeiro, onde, sabe, a gente foi de 30 centavos para 80 centavos bem rápido. Mas agora nós meio que recuperamos esse valor com base apenas no valor fundamental do que temos, que ainda está subvalorizado em múltiplos em relação aos nossos pares e em múltiplos em relação a onde o restante do setor está negociando, mesmo tendo ativos realmente estratégicos. Que em algum momento eu acho, sabe, como eu disse antes, em 2019 nós nos propusemos a deixar esses projetos prontos para quando a indústria mais precisasse deles, e eu acho que estamos bem próximos desse ponto, sim. Sim, sim. E uma última coisa que eu queria mencionar e saber sua opinião. Nunca é ruim quando o fundador e presidente do conselho da empresa está comprando quantidades significativas de ações. Isso é de conhecimento público. Eu vejo isso, não sei, todo mundo vê no CEO.ca. E quero dizer, o que mais você poderia pedir? E eu sei que você e outros altos executivos da empresa também investiram seu próprio dinheiro na empresa, o que eu acho que é uma verdadeira prova do alinhamento, não só do fundador, mas também de toda a alta administração estar alinhada com os acionistas. Sim, com certeza. E Keith continua comprando. Ele comprou algumas depois que a decisão da EA saiu, e você sabe, tem como objetivo chegar a um número redondo, provavelmente algo próximo de 50 milhões de ações. Sim, ele nos apoiou o tempo todo. E as pessoas que acompanham isso sabem que Keith vem comprando no mercado, você sabe, quase todo trimestre durante todos os 7 anos e meio em que estou aqui. Então ele dá um apoio enorme. E você sabe, junto com os seguidores do Keith, vem um monte de ótimos acionistas de longa data e leais que ficaram muito satisfeitos. Você sabe, estiveram conosco em uma jornada bem longa, mas muitos de nós, muitos deles, estiveram conosco em partes significativas dessa jornada e conseguiram reduzir seu preço médio ao longo do tempo. E você sabe, é nesse tipo de financiamento. Eu investi muito dinheiro nessa empresa, sabe, em 2019, 2020 e 2021, quando essas fontes de capital eram bem difíceis de encontrar. E, sabe, muita gente do nosso time recebeu boa parte da remuneração em ações ao longo do caminho para a gente conseguir manter dinheiro em caixa na empresa, porque esse era o recurso mais escasso. Então, sabe, estamos totalmente alinhados com os interesses dos acionistas aqui. Sim, e ainda vejo, como eu disse, que temos potencial de retorno de várias vezes que precisamos continuar executando e seguir em frente. Mas, novamente, não precisamos fazer suposições sobre de onde virá o valor fundamental. Se nunca encontrarmos outra onça nesta empresa, ainda assim ela estará muito, muito barata.
Sim, há muito ouro no solo do Canadá, não há dúvida sobre isso. Dan, em meu nome e em nome dos nossos espectadores, quero dizer obrigado. Tem algo que eu esqueci de mencionar? Eu sei que as pessoas querem saber mais sobre a empresa. Eles podem acessar o site firstmininggold.com. A ação é negociada na TSX com o símbolo FF, nos Estados Unidos no OTC com o símbolo FFMGF. Mais alguma coisa que eu esqueci de te perguntar hoje? Não. Apenas para as pessoas que quiserem entrar em contato, sempre podem procurar o famoso Paul Morris. Em caso de dúvida, ligue para o Paul, certo? Ligue para o Paulo. O Paul no site firstmeaninggold.com é muito, muito bom em responder às pessoas rapidamente. Então, sim, incentivamos, você teve tantos dos nossos acionistas dedicados que vieram através do nosso relacionamento com você, Ron. E, sabe, eu sei quem são os seguidores ávidos do Ron's Basement. Estamos vendo vários deles por aqui no Rick Rule Symposium e as pessoas ainda falam de você. Então, sabe, você construiu um público tão grande e muito disso se traduziu em seguidores e acionistas realmente bons e leais da First Mining. Então, agradecemos muito por isso. É meio como uma família. As pessoas que fazem parte da First Mining Gold, os acionistas com quem eu me comunico, têm um clima bem familiar, não é? Porque nós realmente acreditamos nessa história, acreditamos em você, acreditamos em Keith, na administração, e ver tudo realmente se concretizando. Vai ser muito divertido continuar essa jornada, eu acho, nos próximos anos. Então, Dan, obrigado. Obrigado pelo seu apoio ao Porão do Ron. Parabéns pelas ótimas notícias da semana passada e estamos ansiosos para te ver na próxima vez. Sim, está ótimo. Muito obrigado, Ron.